Eu vou repetir essa formulazinha, mais que analgésico. Analgésicos é uma palavra difícil, né? Vamos lá. Uhum. Bem-vindo ao Fala aí Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco. Eu sou a jornalista Dayana Pasquim e hoje recebo aqui nos estúdios o Dr. Vivaldo Neto, médico intervencionista para dor, médico anestesiologista. Seja bem-vindo, Dr. Vivaldo. Obrigado, um prazer estar aqui. Inclusive, o assunto é muito mais do que analgésicos, né? Medicina intervencionista da dor. É uma coisa muito interessante. Até quero apresentar aqui todo o seu currículo, né? Você tem essa formação inicial em anestesiologia, né? E depois foi buscando essas especializações voltadas à dor especificamente, né? Inclusive, uma delas é uma titulação internacional concedida pela World Institute of Pain, né? Que é essa questão da medicina intervencionista da dor que eu estou apresentando aqui. Espetacular. Queria te perguntar, primeiro de tudo, quando que você descobriu que tinha, assim, essa habilidade para tratar a dor? Assim, dentro da sua formação como médico e tudo mais. Na verdade, assim, a própria anestesiologia já vem com cuidado da dor aguda, né? E as técnicas vão evoluindo de ano em ano. E assim, em um determinado momento eu senti necessidade de sair do ambiente exclusivo cirúrgico, né, para poder começar a tratar um outro foco de paciente. Porque a dor, a gente sabe que ela é dividida em duas principais formas, né, a dor aguda e a dor crônica. Eu estava muito habituado a tratar a dor aguda, que é a dor do pós-operatório imediato, né, uma dor de uma resolução mais rápida, né. E eu comecei a entrar no universo da dor crônica e estou aí até hoje, cada dia me especializando mais, porque é um assunto apaixonante mesmo. Nossa, muito interessante mesmo. Tua primeira formação foi em anestesiologia, né? Você, inclusive, se formou na Universidade Federal do Acre, vem lá do norte, né? Do Nordeste brasileiro, da região norte especificamente, e depois você estava morando no Mato Grosso, quando veio parar no Sudoeste, né? Fala um pouco sobre esse início, assim, na anestesiologia. Você teve pessoas muito inspiradoras, assim, dentro dessa área, até que você falou, opa, vou seguir essa especialidade. Na verdade foi assim, durante a graduação, né, a gente experimenta várias especialidades, né? E a anestesiologia é uma especialidade que a gente quase não tem contato na graduação. Mas durante as horas de centro cirúrgico eu comecei a me identificar e gostar da especialidade. Tive grandes professores também que me inspiraram, né, a pensar em fazer anestesiologia. E quando eu terminei a graduação, voltei para casa, né? Eu sou natural de Cuiabá. Eu me especializei ali próximo da família mesmo, né? Fazer especialização em anestesiologia na Universidade Federal do Mato Grosso. E como é que foi esse tempo que você passou no Acre, assim, estudando medicina propriamente? Na verdade, foi um tempo, assim, eu era muito jovem, 17 anos eu passei na faculdade. Tenho familiares lá no Acre também, que foi o que facilitou esse caminho, e naquela época não tinha o Enem, né? Então, assim, a gente tinha que ir prestar em loco. Eu já ia perguntar se foi pelo SISU que você entrou. Não, a gente tinha que prestar em loco, nós fomos lá, prestei. E foi uma situação muito, muito inusitada, né? Porque eu nunca pensei em morar na região norte do país, mas foi muito boa. É uma experiência nova, cresci muito como profissional, como homem também, né? Morando fora, morando longe dos pais. Foi um garoto e voltou um homem, exato, formado médico. Sem sombra de dúvidas, né? Que maravilha, né? E tem essa diferença, né? Da região centro-oeste, ali onde você nasceu e viveu até então, antes de vir para cá. E quando você subiu para o norte, né? Ali no Acre, provavelmente um choque cultural também você sentiu, né? A medicina lá tem algumas peculiaridades, imagino eu, né? Porque a questão floresta e tudo mais. É claro, na verdade, assim, cada região que eu morei no Brasil, eu já morei em várias regiões, né? Elas apresentam peculiaridades sociais, peculiaridades culturais diferentes, né? Um médico lá no Acre, não é que ele serve, um médico lá no Acre, ele está acostumado a lidar com alguns tipos de situação que aqui a gente não tem, por exemplo, né? Lá a gente tem um nível sociocultural mais baixo em termos de padrão de renda, padrão de vida, então algumas doenças que lá ainda existem, muito frequente, né? Aqui não existe mais. Lá tem a floresta, então assim, a gente tem algumas doenças lá, de infectoparasitárias principalmente, que aqui a gente praticamente não vê. Então assim, apesar de ser o mesmo Brasil, são realidades totalmente diferentes, né?
Vamos começar diferenciando bem o que é essa dor aguda e essa dor crônica que você citou, né? Às vezes a gente vê um idoso que reclama de uma dor nas costas por muitos e muitos anos, ou um jovem que começa com dor de cabeça muito recorrente. Você atua em ambos os casos, para além do centro cirúrgico, que é aquele momento ali que a pessoa realmente passou por uma intervenção e naquele momento está com dor? Então, é que assim, na verdade, o médico de dor, ele é um médico que o paciente procura quando já se passou por vários especialistas, né? A gente nunca pega, assim, uma doença que tem um diagnóstico claro, na maioria das vezes. Uma dor aguda e uma dor crônica, se a gente for determinar por tempo, são 3 meses de diferença, né? Uma dor que persiste... Para ser crônica, tem que ter mais de 3 meses. Uma dor que persiste por mais de 3 meses, por definição, ela é uma dor crônica, né? Mas é uma definição muito simplista, é isso, né? É uma definição que não envolve os outros fatores que a dor envolve, né? A dor, o fato de doer não é o único dos problemas, né? A gente vê que se o paciente tem dor, o paciente começa a ficar deprimido, o paciente começa a se exercitar menos, e ele começa a entrar num ciclo, né? Um ciclo que a gente tem que tentar de alguma maneira quebrar, né? E isso é uma das características do médico de dor, é entender todo esse contexto, já que os tratamentos que foram feitos até agora não surtiram os efeitos que eram esperados, né? Interessante. Você frequentemente aciona uma equipe multiprofissional para auxiliar nesse tratamento da dor crônica? Eu entendo assim que eu estou inserido dentro do universo de equipe multiprofissional, né? O tratamento da dor não tem como acontecer, principalmente nesses pacientes de dor de difícil controle, né? Sem uma atuação de uma equipe profissional, multiprofissional. Aí envolve desde alimentação com nutri, envolve fisioterapia. Fisioterapeuta na verdade, quem, no meu ponto de vista, vai conseguir trabalhar melhor a situação, né? Eu entrego o paciente com menos dor para que ele consiga dar seguimento no tratamento, que é o que vai, de fato, tirá-lo desse ciclo vicioso da dor crônica, né? Interessante. E a dor? A dor é um sintoma sempre ou ela é um... Porque a dor é muito amplo a gente falar de dor, né? Eu vi que você, às vezes, fala até de dor, você dá dicas, né, para dor de queimadura, por exemplo, que é uma coisa muito imediata, às vezes a pessoa tem que resolver meio que sozinha ali em casa, ou alguém que vai prestar o socorro, mas você dá esse atendimento prolongado e profundo para aquela pessoa com uma dor crônica, por exemplo, uma dor nas costas muito tempo, uma dor de cabeça, como eu acabei de citar. Então, o problema maior é assim, quando a dor ela passa de ser um sintoma para virar a própria doença, né? Então, o médico que trabalha com dor crônica, ele vê muito isso na prática, né? Pacientes que estão com a dor como doença, não mais só como sintoma. E como é que a gente classifica isso, assim, para chamar de doença? Ou quando uma dor vira doença? Então, é quando ela começa a ter outras características que não só uma dor... A dor sintoma, ela é uma dor que a gente tem no caráter de defesa do nosso próprio corpo. É importante a pessoa sentir dor. Né? Se ela bate numa quina, se ela está com uma apendicite, essa dor, que é uma dor aguda, ela é importante de ter, ela é uma defesa para o nosso corpo, e as pessoas que não têm geneticamente a capacidade de sentir dor são pessoas que vivem menos. Né? Então, a dor é um sintoma importante para a sobrevivência do ser humano, né? Qual que é o problema? Às vezes, quando essa dor ela é perpetuada, a gente começa a fazer sinais de caminho da dor no próprio corpo que a gente chama de facilitadores, que faz com que qualquer sintoma, qualquer movimento, qualquer questão relacionada a algum estímulo que antes não era doloroso, passa a ser doloroso. Então, assim, nesse contexto que a dor começa a virar uma doença, né? Mas a gente consegue dar nome para essas doenças, assim? Na verdade, a gente consegue dar definições para tipos de dor diferentes, né? A gente tem dores de nervo, que são chamadas de dor neuropática, né? A gente tem, dentro da dor neuropática, alguns sintomas que a gente começa a pensar mais em dor neuropática, e aí vem nomes técnicos, como alodínia, né, hiperpatia, são assim, sintomas que a gente, ao exame físico, começa a perceber que aquele paciente não tem só uma dor de caráter de defesa, né, ele começa a ter uma dor mais de caráter de doença mesmo.
Sobre a dor aguda pós-operatória, você como anestesiologista, né, tem esse privilégio de acompanhar o paciente, até naquele momento que ele está desacordado, né, que ele não está sabendo nada do que está acontecendo ao redor. Por horas e horas você está ali ao lado dele, né, acompanhando a equipe e fazendo o teu trabalho de cuidar daquele paciente. Quando o paciente sai da cirurgia, né, que tipo de sequelas, não é esse o termo, mas tipo que essa dor que continua perseguindo o paciente no pós-operatório, como que você intervém dentro da sua especialidade? Então, na verdade, assim, a gente faz um planejamento, né? Quando o paciente entra para poder fazer uma cirurgia, a gente avalia o risco cirúrgico desse paciente, inclusive a gente consegue determinar, baseado em vivência mesmo, né, qual que será aproximadamente o nível de dor que esse paciente vai sentir no pós-operatório, né? Isso é multifatorial, de cada paciente tem um tipo de dor diferente, né? Mas a gente consegue, baseado nesse estudo, planejar uma analgesia no pós-operatório desse paciente. E aí depende muito do lugar que vai operar, né? Se for uma região, por exemplo, uma perna, num braço, que a gente consegue, entre aspas, isolar esse membro, nós conseguimos, de repente, com o uso de ultrassom, com tecnologias de imagem, fazer o bloqueio exatamente dos nervos responsáveis pela dor desse paciente nesse determinado local. Né? Se a gente está falando aí de uma dor um pouco mais generalizada, a gente usa outras técnicas anestésicas, que não só remédio, né? Podemos usar remédio, podemos usar uma própria raquianestesia, podemos usar uma peridural, né? Podemos deixar um catéter de peridural, que nada mais é do que uma ligação entre o meio interno e o meio externo para colocar medicação, para esse paciente não ter dor. Então, assim, o universo de possibilidades ele é enorme. O problema é saber qual que é o paciente que vai precisar disso. E para isso a gente precisa implantar, e é uma luta que eu tento fazer constantemente, implantar a dor como sinal vital, né? Do mesmo jeito que a pessoa avalia pressão, saturação, batimento cardíaco no pós-operatório lá no quarto, a dor é essencial que seja avaliada, porque o paciente às vezes ele tem medo de dizer que ele está sentindo dor, e aí a gente não consegue adivinhar. E aí a gente não consegue tratar de forma adequada. Nossa, extraordinário isso que você está falando, né? Essa anamnese da dor como um sintoma vital. Sim. Nossa, muito, muito interessante mesmo. Isso que você falou da pessoa tá recebendo essas doses de analgésico ali, peridural, significa que após centro cirúrgico, ela está em casa, num pós-operatório, dependendo do quadro, é possível que a pessoa receba pequenas doses anestésicas para tirar aquela dor? É isso mesmo que eu entendi? Então, a gente consegue fazer um tratamento nesse tipo de paciente no contexto de paciente oncológico, né, na maioria das vezes, que são pacientes que precisam de uma analgesia por um período mais prolongado de tempo. A gente sabe que se ficar internado muito tempo no hospital, corre risco de pegar algum tipo de infecção, algum tipo de doença diferente pela qual ele entrou, né, em um paciente que está extremamente fragilizado pela própria doença de base, né? Nesse contexto a gente consegue abrir mão de alguns artifícios, né, que pode ser inclusive a bomba peridural, né? A gente tem hoje em dia bombas elastoméricas. É esse o termo, bomba peridural. Na verdade, catéter de peridural. Ah, né? Sim. A bomba que eu estou dizendo, né, a bomba, na verdade, ela é um dispositivo que consegue colocar pontualmente um tanto de medicação que a gente determina por telemetria, né, para que aquele paciente receba exatamente a dose de morfina ou do medicamento que ele tá recebendo no momento que nós optamos por colocar. Hoje você tem pacientes oncológicos assim que passaram ou estão passando ou recentemente passaram por quimioterapia, radioterapia, que utiliza desse método para diminuir a dor em função do tratamento quimioterápico ou radioterápico? Então, o tratamento químio radioterápico ele não é isento de riscos, né? Então, assim, são efeitos esperados na maioria das vezes, que o paciente pode ter ali uma dor ou alguma dor neuropática, porque as próprias medicações, elas causam lesões nesse aspecto, né? Mas elas são, assim, na maioria das vezes, gerenciadas com o próprio remédio via oral. O paciente, quando vem para mim, para fazer o tratamento de uma complicação nesse sentido, nós começamos com medicação, sempre iniciamos com medicação, né, e vamos evoluindo o tratamento. Existe uma escalada analgésica, né, que a gente nunca deve começar com um procedimento intervencionista.
para poder lidar com pacientes crônicos, né? A ideia é o contrário, né? Se a gente faz um tratamento para dor aguda, a gente começa de cima para baixo, né? Uma escalada que envolve inicialmente um procedimento intervencionista para tirar a dor do paciente o mais rápido possível. Quando a gente está falando de paciente crônico, e câncer é uma doença que o paciente vai conviver, né, talvez sem a doença, né, mas é um sobrevivente do câncer, ele vai ter ali talvez alguma sequela dolorosa de um paciente crônico. Então a gente começa sempre do menos para o mais arriscado, sempre do menos para o mais invasivo, né? Nesse contexto. Interessante isso que você falou, até quero comentar aqui a pós-graduação que você tem em neuromodulação invasiva para controle de dor. Qual que é o máximo que dá para ir em termos invasivos para tirar a dor de um paciente dentro dessa especialidade? Então, na verdade, assim, esses procedimentos que nós fazemos um pouco mais sofisticado, que é implantar a bomba de morfina, que é usar um catéter, que é um eletrodo peridural para poder tratar uma dor de difícil controle, elas são usadas em situações de exceção, né? Quando a gente tentou de tudo, de todos os artifícios que a medicina intervencionista da dor tem para oferecer, a gente começa a pensar nessas alternativas, né? São pacientes, não é para todo paciente, né, esse tipo de abordagem, mas são para os pacientes que precisam de alguma forma melhorar pelo menos 50% de uma dor. Nós não estamos falando em curar essa dor, mas de aliviar 50% dessa dor, tirar um paciente que está, por exemplo, acamado, não consegue fazer nada porque está limitado com dor, para ele pelo menos fazer as atividades diárias, né? O paciente que foi operado da coluna, por exemplo, diversas vezes e desenvolveu uma coisa chamada síndrome de dor pós-laminectomia, que a gente fala, é um paciente que está muito abalado, está com um sofrimento muito grande, né? Não consegue fazer as atividades diárias dele, tem uma dor neuropática que não tem assim um foco para tratar de uma maneira cirúrgica, né? Aí a gente começa a fazer algum tipo de tratamentos que pode ser que culmine aí na necessidade de fazer um eletrodo peridural, que é uma das especialidades que eu fui buscar fora. Interessantíssimo. E se faz isso aqui no Sudoeste, aqui na sua clínica? Sim, a gente faz isso em nível hospitalar, mas aqui no Sudoeste. A gente tem alguns casos, inclusive, que foram realizados, né? Eu acho que um deles, o primeiro, saiu junto com o Dr. Cleverson. Nós fizemos, até eu pesquisei sobre isso. Deixa eu contextualizar para o pessoal que está em casa. Então, uma moça sofreu um acidente de moto, daí você conta a parte técnica, tá? A historinha. E ela precisou amputar a perna, né? Só que ela continuou com aquela dor fantasma, né? Eu assisti na TV o teu caso, né? Você, o Dr. Adilson e o Dr. Cleverson Galvão, que participaram, né, do procedimento. Essa dor fantasma, a dor era onde não existia mais a perna, que ela já estava com prótese? Pergunta número 1. E pergunta número 2. O que vocês fizeram? Vocês implantaram um eletrodo, né? Mas como que isso funciona? A gente está falando de ficção científica na vida real, né? Porque ela já estava com prótese, mas ainda sentia dor. Na verdade, assim, a dor do membro fantasma é uma dor de muito difícil controle, né? A gente não, primeiro passo para a gente entender se nós podemos ajudar o paciente ou não é saber qual nível que está desse caminho que eu falo da dor, que é da periferia até a região cortical, que é a região da cabeça, aonde que essa dor está, né? E essa paciente, a gente fez um teste antes. É importante dizer que assim, a gente não implanta de cara o aparelho, né? O aparelho é um aparelho de alto custo, né? Então assim, a gente não costuma implantar o aparelho de uma vez. A gente sempre faz um teste antes para o paciente se adaptar, a ver se aquilo vai ajudar ele ou não, né? E o aparelho funciona da seguinte maneira. O estímulo de dor, ele sai da periferia, nós estamos falando do braço, da perna, de alguma região longe da cabeça, né? Ele passa obrigatoriamente pela região da coluna, né? Porque a região da coluna é o que liga a região da dor, a região de sentir a dor, que é na cabeça, né? Apesar da dor acontecer na mão, a gente percebe e sente ela quando ela chega na cabeça. Então, esse caminho, ele passa obrigatoriamente pela coluna vertebral mesmo, tá? Pela medula. E esse aparelho, ele fica muito próximo dessa região onde passa os estímulos,
e a gente consegue emitir um contra-estímulo, né? Para poder bloquear a nível ainda da medula essa chegada dessa dor da onde ela está sentindo para a região da cabeça. E uma vez feito o procedimento, a vida toda ela vai ter essa manutenção, assim, tipo, ela vai ter esse benefício de ter esse bloqueio, não vai estar sentindo essa dor tão forte como ela sentia antes, mas ao mesmo tempo ela também precisa desse acompanhamento de vocês. Então, é que assim, como que funciona, né, o aparelho? O aparelho ele vai fazendo os estímulos elétricos para tentar de alguma forma bloquear pelo menos 50% da dor que o paciente sente, né? E qual que é o maior problema? Que assim, ao longo do tempo, o paciente acaba se acostumando com esse estímulo e pode ser que a gente precise mudar, que às vezes a gente precisa, além de mudar, trocar o estímulo, a intensidade do estímulo. Então essa manutenção, ela precisa, porque o nosso próprio corpo acaba se acostumando com aquele estímulo, né? É uma situação nova, que ele não estava esperando, mas a gente sabe se adaptar inclusive a isso. Mas como é que vocês fazem para medir? Assim, você fala em percentual, né? Percentual de dor. Como que vocês aferem isso baseado no perfil do paciente, na patologia que ele apresenta? De que forma vocês tomam essa decisão, assim, para dizer? Porque às vezes a pessoa ela tá tão abalada emocionalmente que para ela é a pior dor do mundo, né? Mas dentro dos entendedores de dor, como que fica? Na verdade, a gente faz assim, a gente tem escalas de dor, né? A gente tem escalas tanto de dor numérica, escalas de dor utilizando faces, rostos, né? A gente tem escalas de dor que não só medem a dor em número, a gente tem escalas de dor que mede a dor pelo comportamento, pelo nível de qualidade de vida que esse paciente tem. A gente consegue medir pelo sintoma, a gente consegue avaliar, por exemplo, se o paciente está com a dor em um membro, fazer uma avaliação contralateral do membro. Então, existem algumas possibilidades de trazer um sintoma tão subjetivo para números, né? Para que a gente consiga tomar decisões baseadas aí em números, não só no achismo, né? Nossa, extraordinário. Muito interessante mesmo, né? As escalas até, então, dependendo do tamanho da careta que eu fizer, você já está atento. A gente pergunta com qual careta que você se identifica mais. Né? Uau! E aí você vai e aponta aquela, a gente por trás vê o número dela, né? A gente dá risada para falar disso, né? Porque, mas eu acho que não há quem nunca não tenha sentido alguma dor, né? Forte ou impactante em algum momento. Eu vejo que a dor, né? Falando de fora, assim, né? Uma leiga falando... a dor é algo que incapacita a pessoa para uma vida social, por exemplo, né? Ela vai se retraindo, vai deixando de fazer atividades. Como que você vê isso, doutor? E como que você intervém, né? Para fazer com que aquela pessoa que está com tanta dor possa voltar a ter uma vida mais normal? Então, aí é que entra a medicina intervencionista da dor mesmo, porque... como que funcionou essa evolução minha na dor, né? Eu comecei a fazer... Eu estudei dor, né? Eu estudei a dor clínica, inicialmente, e abri meu consultório, né? Comecei a tratar a dor com medicação e eu percebi exatamente isso que você comentou agora. A medicação, às vezes, ela não atinge o objetivo que a gente quer. Às vezes, a medicação, a gente eleva ela a um grau tão alto de dose que o paciente fica com muito efeito colateral ou não consegue se adaptar, né, a essa questão. Então, a medicina intervencionista da dor, ela veio para tentar me ajudar a diminuir a dose de medicação e, ao mesmo tempo, dar uma qualidade maior de vida para esse paciente. Eu consigo, às vezes, tirar a dor por um período muito grande, ao ponto do paciente conseguir fazer uma fisioterapia, conseguir fazer a reabilitação, conseguir se inserir de novo na sociedade, porque a dor é um tema complexo, né? Então, assim, às vezes o paciente, se está feliz, aquela dor tem menos importância na vida dela. Então, a gente começa a trabalhar com todas essas questões, né? E a medicina intervencionista, ela dá aquele gap de tempo necessário para o paciente sair daquela crise aguda e, às vezes, causando depressão, para um ciclo novo de reabilitação e de melhora, né? Entendido. Agora, me corrija se eu estiver errada. Mas... analgésico, acho que é o número 1 que todo mundo tem em casa e toma sem pensar, né? Tipo, tô com uma dorzinha, vou tomar. Ou o relaxante muscular, que também é muito usado. Quais são os riscos de uso contínuo e, tipo, autônomo, assim, desses tipos de medicamento, efeitos cumulativos, assim, no organismo, sem você estar assistido por um médico?
Então, primeiro que as próprias medicações, elas têm efeitos colaterais, né? A gente estava falando que os quimioterápicos têm efeitos colaterais que causam dor muito importante. E lógico que, guardando as devidas proporções, algumas medicações que a gente tem comumente em casa, elas podem ser extremamente perigosas, né? Se nós estamos falando de medicação de dor, nós estamos falando, por exemplo, de um anti-inflamatório que, se for tomado de forma contínua, pode afetar o estômago, o rim, né? O paciente pode ter uma insuficiência renal, inclusive, se continua a fazer uso prolongado da medicação, pode ter uma gastrite, né? Então, assim, a gente tem algumas medicações que realmente elas são mais perigosas do que outras para tomar. Né? A gente tem, inclusive, alguns tipos de dor de cabeça causados pelos próprios analgésicos, né? Então, assim, o próprio analgésico, quando ele está saindo do organismo, ele faz um efeito rebote e que só resolve com aquele mesmo analgésico. Então, assim, essa dor, ela fica num ciclo de enxaqueca, né, por causa exclusivamente desse uso continuado e indiscriminado do remédio. Você já identificou um paciente assim e teve que mudar a sua conduta? A maioria dos meus pacientes de dor de cabeça, de enxaqueca principalmente, né, eles não têm enxaqueca, eles têm uma síndrome chamada dor por uso continuado de sumatriptano, por exemplo, que é um dos remédios que é vendido sem receita na farmácia, né? Como é que você se sente quando você descobre um caso clínico desse, assim, e consegue mudar o percurso de vida desse paciente? Na verdade, assim, aí faz sentido, né? Daí, assim, é o que eu sempre busco, né? Melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Alguns eu consigo, alguns eu não consigo, né? Mas a gente sempre tenta, né? Tentativa e erro algumas vezes, frustração e alegria, mas o caminho de todo médico que se permite errar, no sentido de entender que é um processo para poder encontrar a cura do paciente, tem esse tipo de percepção, né? Muito interessante. E você, imagino que uma das coisas que você indica para os seus pacientes faça atividade física, porque daí você vai ter menos dor. Não sei, posso estar errada, mas... E você, faz atividade física? Gosta de praticar o quê? Então, eu gosto de praticar esportes mais solitários mesmo. Isso aí, eu faço academia, eu ando de bicicleta, né? Eventualmente. Lógico que eu tô parado tem um pouco por causa do nascimento da minha filha. Ela tem 2 anos e meio. E aí, nesse pequeno período aí, eu dei uma parada mesmo. Mas eu sempre tentando voltar, sempre buscando alternativas aí para fazer exercício, né? Eu acho que a gente precisa, mais do que prescrever, ser exemplo para o nosso paciente, né? E a gente passa por diversas fases e agora eu estou na fase de tentar retornar a fazer atividade física como eu fazia anteriormente. Mas é fato, então, né? Se a pessoa está exercitando o corpo, a tendência é que ela tenha menos dor. Você poderia dar, assim, uma dica final, assim, para quem está ouvindo, como evitar a dor? Tem como fazer isso? Apesar da dor ser um sinal vital, como você bem explicou, né? Então, na verdade, eu acho que o principal recado, assim, a dor, ela é mais forte em pessoas que não fazem exercício físico. Então, assim, mesmo que esteja doendo, fazer exercício físico torna essa dor menor do que o paciente que não faz exercício físico, que é sedentário, né? É aquela máxima, né? Alimentar bem, fazer exercício e dormir bem, eu acho que é a chave para todo o sucesso, né? Inclusive nos pacientes de dor também. E tem alguns exercícios mais indicados para quem tem dor, por exemplo, nas costas. O que você recomenda como profissional? Então, na verdade, assim, é por isso que eu trabalho com uma equipe multiprofissional, né? Eu sugiro o paciente fazer exercício físico, mas, assim, o fisioterapeuta vai determinar o nível de capacidade que esse paciente tem para fazer exercício físico e vai prescrever tanto o exercício físico junto com o profissional da educação física, quanto a fisioterapia, né? Eu não costumo me intrometer no que o outro profissional vai fazer. A gente sempre discute qual que é a melhor opção. Fazer exercício físico é a melhor opção, né? Agora, qual exercício físico depende da sua limitação, depende de diversos outros aspectos que o profissional que estudou a área vai ter mais condição de falar do que eu. Eu vou dar sugestões, ele vai dar prescrição do que fazer, né? Muito bom. E para fechar, você falou uma coisa bem legal aqui, agora há pouco, que é o paciente que está mais feliz sente menos dor, né? Então,
Em relação a isso, assim, qual que é a tua dica, né? Porque você percebe isso na prática. A pessoa que está emocionalmente mais segura, que ela está vivendo um momento bom, por mais que ela esteja passando por um período de dor, ela supera melhor? Ela supera melhor porque é até um mecanismo cerebral mesmo, né? A gente, quando está feliz, libera alguns hormônios que são semelhantes aos hormônios que são liberados quando a gente usa as medicações para tratar a dor. Então, assim, ela estar feliz é um estado de espírito que melhora todos os tipos de tratamento para dor, né? Fica aí a grande dica desse episódio maravilhoso. Muito bom, Dr. Vivaldo Neto. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Volte sempre ao Fala aí, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que solicitado. Muito bom. E para você fica o convite para dar o like no episódio se você está vendo no YouTube, dar as estrelinhas na Apple Podcast ou no Spotify, siga, né, e classifique o podcast Fala aí, doutor, para que você não perca nenhum episódio. Fica sempre com a gente. Compartilha também para quem você acha que, né, tá aí com aquela dor, né, doutor? Vamos dar essas dicas para a pessoa sair desse estado difícil, né, que é a dor. Quem tem dor tem pressa, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo diminuir e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Essa eu acho que é a principal função de todos os médicos, principalmente os que trabalham com dor, né? Excelente. E até a próxima. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.